chegou no balcão do ninho Berloque Gomes e a Dama de Vermelho, do Rodrigues Vanzuí. Tem a impressão que a gente já leu esse negócio de Berloque, não leu não? Talvez não tenha lido, mas eu tenho a impressão que a gente já leu. Bora ler. Mas antes de ler, vamos ver se o formato tá condizente. Tá condizente. Perfeito, então. Berloque parou na frente da livraria Dom Casmurro e ficou boquiaberto ao ver o livro que estava exposto em destaque na vitrine. Livraria Dom Casmurro traz pra gente que é o nosso mundo. Berloque não é o nome do nosso mundo, mas o nome dele é Berloque Gomes. Então pode ser interessante. Considerava que tais alegações... Ele ouvira falar de obras literárias que tiveram suas origens em sonhos, mas nunca acreditou nessas histórias. Eu tô escrevendo agora um livro novo e eu tive muita coisa que veio de um sonho. Muita coisa mesmo. Eu tava com algumas ideias na cabeça, mas nada muito definitivo. E aí veio um sonho que me trouxe o primeiro arco inteiro do livro. Todo o primeiro arco do livro veio nesse sonho. E eu fiquei tipo, eu preciso escrever isso agora, porque é incrível. E aí eu já estou escrevendo. Considerava que tais alegações eram invencionices, usadas pelos autores para alavancar a publicidade de suas criações. Talvez seja, né? No entanto, lá estava ele, diante de um livro cujo título lhe havia sido sugerido numa alucinação. Seria apenas mera coincidência? Berloque comprou o livro e, ao chegar em casa, abriu-o, cheio de curiosidade. Na primeira página, suas dúvidas desapareceram. Ela estava lá. Ela, a Dama de Vermelho, como visitara numa noite de primavera, 11 meses antes da publicação do livro que ele segurava nas mãos. Berloque lembrava-se muito bem dos estranhos acontecimentos ocorridos naquele final de semana. Ele havia passado a tarde do sábado lendo os contos de terror e, quando anoiteceu, depois de beber generosas doses do licor Lelé da Cuca, decidira se entregar aos prazeres da televisão. Legal, legal. A escrita tá gostosa de ler e por enquanto tá interessante, tá brasileiro. Tem um estilo próprio do autor aqui impregnado. E o que me mantém mais grudado no texto até agora, eu sei que tem uma história rolando, mas é o fato da porra do nome do cara ser Berloque. Eu tô muito curioso pra por que o nome dele é esse. Deve ter uma explicação muito boa. No canal 17 passava um filme de investigação criminal ambientado em Los Angeles. Eu daria um nome aqui. Podia ser na Globo, no SBT. No SBT seria da hora. Porque não precisa ter medo de citar essas marcas, tá? Pode citar as marcas de boa. Só não façam um livro falando mal dessas marcas, que aí vocês estão lascados. Esses com detetive machão, mulher fatal e reviraviras mirabolantes na trama. Assim que o assassino foi desmascarado, Berloque levantou-se da poltrona com as pernas dormentes e pensou: vou escrever um romance de mistério policial com pitadas de terror. Interessante. Cheio de entusiasmo, ele abriu o Word e escreveu uma caixa alta. Capítulo 1. 2 horas se passaram e, como a santa inspiração continuava a lhe negar a graça do primeiro parágrafo, Berloque foi para a cama. De madrugada, eu acho que isso aqui é mentira. Eu nunca tive, pra mim, eu não me conecto com isso, então eu acho que é mentira. Eu nunca tive essa trava de sentar pra escrever um capítulo e não conseguir escrever nada. Eu escrevo várias coisas que eu acho ruins e apago. Eu acho que isso é uma coisa muito traço de autor amador. Ler o que acabou de escrever. O correto é você escrever sem ler nada. Escreva o livro inteiro, de preferência em cima de um planejamento. E aí depois você volta para reler, porque senão o seu livro não avança, você fica parado. Porque se depender de você, esse livro nunca vai estar pronto, menos que você já seja muito profissional e tal, muito desapegado. Mas pode ser que tenha autores aí que concordam comigo, né? Quer dizer, que não concordam comigo porque já passaram por isso. De madrugada, ele acordou com um burburinho incessante de muitas vozes e descobriu que sua casa havia sido invadida por dezenas de personagens dos mais variados tipos. No banheiro, 3 sósias de Marilyn Monroe retocavam a maquiagem. No corredor, sujeitos de olhos esbugalhados rangiam os dentes. Na sala, vampiros discutiam entre si. Da varanda, um lobisomem uivava para a lua cheia. Na cozinha, 2 mendigos disputavam as sobras do jantar. O senhor faça de conta que não estamos aqui, disse um deles, que se esbaldava numa coxa de frango. É legal, eu tô gostando da história porque a gente começou numa brisa e aí foi pra outra. Agora ele me pegou na trama, porque é uma trama surrealista, que é o que eu estou escrevendo. E eu amo surrealismo, acho uma loucura. E eu me peguei no surrealismo. Pra mim, tanto faz o nome do cara ser Berloque mais, entendeu? Tanto faz.
Nem se deu o trabalho de nos dar nomes, completou o outro. Sempre atuamos como figurantes anônimos. Por todos os cômodos perambulavam detetives policiais, cafetões e mulheres fatais. Muitas mulheres fatais. Parece que Berlock tem uma fixação. Um dos detetives se aproximou-se de Berlock e sussurrou: Eu aceito nomes brasileiros. Senhor, isso mesmo que você ouviu. Eu aceito nomes brasileiros. João, Tiago, Wesley, tanto faz. Com os outros detetives que estão aqui é diferente. São todos pernósticos. Querem nomes ingleses. Podem até aceitar o nome francês ou italiano. Mas brasileiro? Duvido muito. Esse diálogo, ele significa tanto. Ele é um easter egg. Ele é uma crítica. Ele é um marco na cultura brasileira. Se depender de mim, nós vamos ditar um novo movimento literário brasileiro. E isso aqui, essa fala, poderia tranquilamente ser usada em um livro de história. Rodrigues Vanzuíta, em Berlock Gomes e a Dama de Vermelho, disse essa frase, que criticava o uso de nomes internacionais em personagens de autores brasileiros. Foi o início, né? Fez parte do início do movimento brasileiro real. Sei lá que porra de nome que vai existir, né? Alguém vai dar um nome pra esse movimento. Mas isso aqui é um ótimo sinal, entendeu? Isso aqui, sendo publicado em um livro que vendesse bem, poderia fazer parte da história da literatura brasileira. Ligado? Muito legal. É o que o Lucas Souza falou. A galera pode usar isso no futuro em redação. Muito louco, muito louco. O detetive preparava-se para falar mais de seus atributos, quando foi interrompido por uma senhora baixinha e rechonchuda que carregava um megafone. Não deu ouvidos a esse falastrão. Personagens fazem qualquer coisa para influenciar nas escolhas do autor. E a senhora, quem é? Sou Madame Nonô, agenciadora de personagens genéricas. E agora que já nos conhecemos, preciso que você se apresente a todos os candidatos que aqui estão. E o que devo dizer? Seu nome, seu estilo de escrita, o que você espera do protagonista. Eu não posso simplesmente mandá-los embora? Não é recomendável. Por quê? Personagens genéricas em busca de um autor são criaturas persistentes. Se você as dispensar hoje, elas voltarão amanhã. Nunca lhe deixarão em paz. O melhor a fazer é dar a elas os benefícios da escolha. Deixar que partam por vontade própria. E como eu faço isso? Use de perspicácia. Torne-se um autor indesejável. Estipule condições absurdas para o protagonista. Fale mal de seu estilo literário. Seja o autor de 4 estrelas, né? Pelo jeito, a senhora não deseja que eu empregue os seus contratados na minha história. Conheço o seu tipo. Você escreverá 2 ou 3 páginas e as largará no fundo de uma gaveta. Meus agenciados ficarão presos para sempre numa história estagnada e as minhas comissões nunca serão pagas. Cara, é um livro sobre escrever um livro. E até agora, ele tá muito certeiro. Muito certeiro. Berlock, que no seu íntimo lamentava por ter bebido do licor Lelé da Cuca, cogumelo no rótulo da garrafa, pude, né? Pude ser tão estúpido. Sendo assim, vamos em frente. Madame Nonô postou-se no centro da sala, levou o megafone à boca e gritou: Atenção, cambada, o autor vai falar. Já não era sem tempo. Gritou um cafetão que bolinava uma das sócias de Marilyn Monroe. Uma das sósias. Silêncio! Disse Madame Nonô. Berlock aproximou-se da senhorinha e lhe entregou um megafone. Meu nome é Berlock Gomes e pretendo escrever um romance de mistério policial com pitadas de terror. Todos bateram palmas. Antes de entrevistá-los individualmente, tenho que dar alguns avisos. Anda logo com isso, gritaram 2 policiais. Calados, ordenou Madame Nonô. Aqui fazemos literatura de entretenimento, disse Berlock. A Nonô falou para ele falar mal, e aí ele tá trazendo isso como ponto. Isso aqui também... Cara, esse livro, ele é um livro para entrar em currículo da faculdade daqui a 20 anos, nas aulas de literatura, tá ligado? Isso aqui é livro para ser objeto de TCC. Se ele continuar nesse ritmo, né? Para ser objeto de pós-graduação. Análise de Berlock Gomes e a Dama de Vermelho. Vai ser o tema de mestrado de alguém sobre esse movimento literário brasileiro. Talvez quem for propor esse movimento cite esse livro ou até faça em cima desse livro. Só que para isso, o Rodrigues Vanzuíta vai ter que vender muito bem esse livro.
fazer chegar na galera. Nossa linguagem é simples e por vezes desleixada. Os vampiros europeus, personagens por demais aristocráticas, indignaram-se e desapareceram no ar, deixando na sala um odor de enxofre. Será? Será? Não. Será? Aviso também que nunca fomos publicados. Talvez as suas histórias nunca vejam a tinta do prelo. A debandada foi gigantesca. O detetive que havia falado com Berlock antes de sumir resmungou e pensar que eu estava disposto a aceitar um nome brasileiro. Berlock continuou a falar. O romance que pretendo escrever será ambientado no Brasil, numa cidade provinciana no litoral de Santa Catarina. De novo, a desistência foi enorme. Os vampiros que restavam transformaram-se em morcegos e saíram voando pelas janelas. As 3 sósias de Marilyn Monroe, que sonhavam com Miami e Nova York, mostraram os dedos médios para Berlock e disseram-lhe em uníssono: "Fuck you, Mr. Berlock." Muito bem, sussurrou Madame Nono, ao ver que sobrara pouca gente. Agora basta caprichar no protagonista e logo você estará livre de todos nós. Berlock coçou a cabeça, encanecida. Olhou para a exótica plateia à sua frente, pensou por alguns segundos e disse: "Para o papel do protagonista, procuramos um homem branco, heterossexual, alto, loiro de olhos azuis, na casa dos 50 anos, que fale alemão fluentemente. Para os coadjuvantes não há critérios especiais." A sala esvaziou-se. Ninguém falava alemão e ninguém estava disposto a ser coadjuvante. Nessa última atitude, imitavam as pessoas de carne e osso. Berlock sorriu, mas teve a sensação de vitória interrompida abruptamente por uma voz vinda do corredor. Qual que é a crítica? Aqui, tá? O protagonista tem que ser um homem branco, hétero, alto, loiro de olhos azuis, na casa dos 50 anos. Até aqui, ninguém se incomodou. Eles se incomodaram com falar alemão e ser coadjuvante. Eles se incomodaram com isso. Continua bom. Eu achei que ele ia vacilar. Mas ele não vacilou, ele corrigiu ali nessa parte aqui. Né? Nesse ninguém falava alemão e ninguém estava disposto a ser coadjuvante. Berlock sorriu. Que porra de protagonista é esse, camarada? A voz pertencia a uma mulher lindíssima, metida num curtíssimo vestido vermelho. Ela caminhava como se estivesse a desfilar numa passarela, exibindo vários dos clichês que geralmente acompanham as mulheres fatais. Essa é a Solange, disse Madame Nono. É personagem digna de uma companhia das letras. Infelizmente, ela tem uma queda por escritores de 5ª categoria. Solange aproximou-se de Berlock e continuou a disparar sua indignação contra o protagonista dele. Por acaso seu macho alfa é um maldito nazista? Tem um ponto. Nazista, não senhorita, de jeito nenhum. Mas parece, viu? Branquinho, loirinho, de olhinhos azuis. E por que diabos ele precisa falar alemão fluentemente? Pra gritar, eu não vou falar isso aqui, sem sotaque? Berlock permaneceu em silêncio, mesmerizado pelas curvas sensuais da beldade. Berlock, isso não se ajuda, né, cara? Ela, percebendo o assombro de seu interlocutor, voltou à carga. Por que não posso ser o protagonista da sua história? Sou mulher, sou negra, sou balzaquiana. Prefiro homens, mas eu tive encontros bem agradáveis com mulheres. Sou a protagonista perfeita para um moderno mercado editorial. Pelo amor de Deus, disse Madame Nono. Sente-se e deixe o homem respirar por alguns segundos, antes que ele tenha uma síncope. Berlock, cauteloso como um pugilista depois de ter levado um soco no queixo, perguntou: "A senhorita quer algo para beber?" Solange dispensou a bebida e sentou-se no sofá. Berlock pegou uma dose de uísque e ajeitou-se na poltrona, frente para a diva. Madame Nono, sabendo que as entrevistas com Solange demoravam e sempre davam em nada, pediu licença e retirou-se para a cozinha, onde os 2 mendigos tomavam laranjinha Max Wilhelm. Não sei o que é isso, mas deve existir em algum lugar, né? Sabe o que deve ser? Deve ser um refrigerante que tem em Santa Catarina, que chama laranjinha. Esse aqui deve ser o nome real, Max Wilhelm. Peço desculpas pelo meu protagonista. As exigências que fiz para ele foram tolices que inventei na hora. Solange, ressabiada, ficou quieta. Senhorita, lhe asseguro que sou um escritor sem grandes pretensões literárias, financeiras ou ideológicas, o que me concede absoluta liberdade sobre aquilo que escrevo. Solange cruzou as pernas. Berlock estremeceu e bebeu outro gole de uísque. Se me der na telha, chuto a bunda do rei para fora do palácio e coloco a cozinheira no lugar dele. A imagem de uma cozinheira tornando-se rainha
arrancou um sorriso de Solange. Verloc animou-se com o pequeno avanço. Saiba, senhorita, que terei imenso prazer em torná-la protagonista do meu romance. Como você pretende fazer isso? Fiquei sabendo que não farei papel de puta. Não me deitarei com nenhum macho alfa que porventura você venha a criar, e nem seria a princesa insonsa de algum CEO mequetrefe. Parece que foi uma crítica, né? Que tipo de papel a senhorita tem em mente? A Secret daqui a pouco vai aparecer puta aí. Você vai ver. Quero ser jornalista e investigar o assassinato de uma líder comunitária. Excelente ideia, e o que mais? Quero lutar capoeira. Pode ser boxe? Pô, meu parceiro. Mas se bem que capoeira seria um pouco forçado demais. Solange aceitou ser boxeador e fez outra exigência. Quero tocar numa banda de jazz. Sou pianista e das boas. Sim, das boas, com certeza, murmurou Verloc, já esvaziara o copo e levantara-se para enchê-lo novamente. Aqui a gente tem certeza que o Verloc ele é um tarado. E isso é um traço da personalidade dele, que é engraçado. Agora temos que falar de seu par amoroso. Sei que você tem restrições quanto a isso, mas por favor entenda. Precisamos entreter os leitores. Um par romântico é indispensável. Que tal um relacionamento lésbico? Está na moda. Sinto muito, mas esse pedido não posso atender. Por que não? Porque nas minhas mãos se tornaria algo caricato, indelicado e ofensivo. Que cara sensato. Tarado, mas sensato. A impostura seria explícita. Entendo. E se eu namorar um poeta comunista? Eu sou comunista, só não sou poeta. Claro, esse namoro eu consigo criar sem problemas. Eu mesmo já escrevi versos marxistas quando era adolescente. Ou seja, tá namorando com ele mesmo. Ele vai criar um protagonista não, né? Mas um parceiro romântico igual ele. Solange levantou-se, ajeitou o vestido que subira até a metade de suas coxas, serviu-se de uma dose de vodka, sentou-se novamente, cruzou as pernas e disse: tem mais uma coisa que não abro mão. Pode falar. Quero gerenciar uma ONG... que saco. De acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Já tem até o nome. Qual é? Pretorianas do Gueto. Verloc, surpreso com o nome sugerido para a ONG, desanimou. Senhorita, temo que você seja muita personagem para o meu caminhãozinho. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que você merece um escritor talentoso. Alguém que domine a arte de contar histórias, que tenha maestria no uso do idioma, que burilhe o estilo. Então você vai desistir de mim? Vou deixá-la livre para encontrar alguém mais capaz. Não quero estragar sua história com a minha incompetência. Solange sabia que seus predicados assustavam a maioria dos escritores. Estivera em centenas de audições e continuava desempregada. Certa vez quase aceitara ser a protagonista de contos eróticos. Um romance policial chegaria em boa hora. Além do mais, Verloc não lhe parecia um autor tão ruim. Por isso buscou argumentos para convencê-lo a persistir com o projeto. Não contratando-os, decidiu apelar para a Não encontrando-os, decidiu apelar para a sensualidade. Ela percebeu que ele é tarado e ela vai usar isso, mano. Pô. Mano, no exato momento em que ela se preparava para cruzar as pernas num ângulo de fazer o Marquês de Sade corar, o megafone de Madame Nono entrou em ação. Solange, Solange, não se comprometa com esses fracassados. Num piscar de olhos, a senhorinha apareceu na sala. Lembra daquele romancista tradutora de Mayakovsky? Lembro, falamos com ela há cerca de 6 meses. Adivinha quem vai ser a protagonista do próximo romance dela? Nonozinha do meu coração, não brinca com uma coisa dessas. Não brinca. Não era brincadeira. Era tudo verdade. O contrato estava pronto. Faltavam somente as assinaturas. Entre sorrisos e abraços, Madame Nono confessou que também fora pega de surpresa. Havia personagens muito importantes disputando o papel. Solange, de tanta felicidade, chorou borrando a maquiagem. Madame Nono chamou os mendigos. Venham, rapaz, vamos embora. Sempre há vagas para moradores de rua num romance comunista. É verdade, né, porra? A gente mostra as mazelas do capitalismo. Solange, antes de se desvanecer no ar, disse: Prêmio Jabuti e estou chegando. Mano, que delícia de... Verloc ficou a ver navios. 11 meses depois, o romance protagonizado por Solange virou sucesso de público e crítica. Verloc, depois de ler o livro, escreveu no seu diário: as curvas de Solange foram mal aproveitadas. Apesar de ele é muito tarado, apesar de ainda se vestir com audácia, ela não cruzou as pernas nenhuma vez nas 400 páginas do calhamaço. Os versos do namorado comunista são anêmicos. Solange não luta boxe,
nem toca piano e tampouco cuida de mulheres vulneráveis. Suas falas servem somente para dar voz às teses socialistas da autora. O detetive Brucutu teria sido melhor para ela. Segundo fontes fidedignas, a editora negocia os direitos de adaptação da obra. O filme da Netflix terá título homônimo ao do livro, Pretorianas do Gueto. Entendeu? Mano, eu tô pensando que talvez eu esteja fora de mim. Porque pra mim, esse primeiro capítulo também é um 10. Eu sei que assim, eu estou dizendo pra vocês o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tô procurando. E aí a Ana Montenegro me entrega exatamente o que eu tô procurando. E agora o Rodrigues Vanzuita me entrega um texto que serviria como documento histórico da literatura hoje. É um livro que, se funcionar, se for bem vendido, pode ser tese de mestrado, doutorado. Pode ajudar a explicar o começo da mudança da literatura no Brasil. E tá aqui na minha frente, na análise do Nin. Como é que eu não vou dar 10? Ele fez tudo o que eu pedi e ele ainda entrou em explicar para o leitor de forma extremamente gostosa de ler e que se conecta, porque eu sou do mercado, vocês também, como é o mercado literário brasileiro contemporâneo hoje. E um detalhe, tá? A história que ele está contando não é essa. Isso são as entrelinhas. Isso é o background da história. A história que ele está contando é de um cara que descobriu que os livros são desenvolvidos nos sonhos. O que a gente vai ler nesse livro é em cima disso, provavelmente. A primeira história, o primeiro arco, é ao redor disso. Cara, é incrível. A Nayara falou, apadrinha ele, Lucas. Mano, tanto Ana Montenegro quanto Rodrigues Vanzuita, eu acho que a Ana Montenegro até já tem contrato com a Flive, só não tá publicado ainda. O Rodrigues Vanzuita, eu não sei se ele tem contrato com a gente. Deixa eu ver. Mas eu vou falar sobre apadrinhar esses autores, tá? Cara, eu acho que a Ana Montenegro não tem contrato com a gente ainda. Pelo menos não parece ter. Montenegro. Não, acho que não. Espero que tenha, em breve. E o Rodrigues Vanzuita? Rodrigues Vanzuita tem contrato conosco. Ah, mas é na Antologia Mentorada. Ele tá na segunda turma da Antologia Mentorada. Só isso mesmo. Ele tá na turma da Antologia Mentorada. Segunda. O que eu vou falar pra vocês? Rodrigues Vanzuita já está na Antologia Mentorada da Flive. Se o conto dele se provar na mão do Thiago Cabello um autor incrível e no processo de marketing que envolve a Antologia Mentorada o Rodrigues Vanzuita demonstrar que tem uma certa qualidade também no marketing, não só em ele fazer marketing, mas ele ser um cara que sabe se comunicar, um cara com carisma, um cara que se eu colocar dinheiro na imagem dele, ele sabe o que fazer. Ele sabe transformar o meu dinheiro em mídia. Entendeu? Se ele conseguir juntar essas coisas, ele tem potencial sim de ser convidado para publicar um livro de forma tradicional com a editora. Porque a Antologia Mentorada, ela serve pra gente descobrir talentos. Serve. A Ana Montenegro, por outro lado, como a gente aparentemente não tem nenhum contrato com ela, provavelmente ela teria que publicar pelo Voe. No Voe, ou ela faz uma Antologia Mentorada e tal, mas não precisaria, né? Vai no Voe, bate a meta de 50 exemplares vendidos, que é facílimo de bater. É fácil de bater. É muito fácil mesmo. Bate a meta de 50 exemplares e prova pra gente essa qualidade no marketing. Sabe? Que sabe se comunicar, que tem carisma, que sabe desenvolver. Se eu tacar dinheiro nela, ela sabe. Se eles conseguirem fazer isso, eles vão se tornar novos autores de destaque da editora. Apadrinhados. Por que eu tô explicando isso tão abertamente? Porque não é segredo. Eu falo o tempo inteiro como ser um autor grande dentro da minha editora. Eu falo o tempo inteiro o que eu tô buscando. Eu tô buscando literatura, eu tô buscando a pessoa saber construir um público. Na Flive a gente já tem vários autores assim.
E nós investimos neles. O que as pessoas costumam ter é muita pressa. É a pressa do seu livro acabou de ser lançado por um Voo e por um Flive, que são selos de fomento, e não provar nada pra gente. Cobrar antes de provar. É um negócio que eu falo, mano. Se você quiser estender a mão assim pra receber alguma coisa minha, primeiro estende a mão assim e faz o seu trabalho que eu faço o meu. Aí a gente aperta, né? Cada um faz o seu trabalho. Me prova que você sabe fazer o seu trabalho bem feito. Seu trabalho de autor, que não é só escrever, é ser o núcleo de uma comunidade. E aí você vai ver o seu caminho rolar. Mas leva alguns meses pra gente perceber isso. E seu livro tem que estar vendendo. Pelo menos um pouquinho por semana tem que estar vendendo. Senão, você sabe mesmo construir uma comunidade? Você consegue ser o núcleo de uma comunidade que não existe? Você não conseguiu gerar, tipo, nada em meses. Entendeu? Aí, infelizmente, pode ser o melhor livro do mundo. Não dá pra gente investir nessa pessoa, infelizmente. Um passinho de cada vez, exatamente. A Nayara perguntou o que é fomento. Fomento não é sinônimo de incentivar, mas é você ajudar algo a acontecer. Então a Flive, ela é a única editora de fomento do Brasil, até onde eu sei. Porque ela é uma editora que pega escritores iniciantes, completamente amadores, e viabiliza a publicação deles de duas formas. Pelo Voe tradicional, a pessoa tem que vender 50 exemplares e ela vira uma autora tradicional da editora. Se ela conseguir fazer isso que eu expliquei, ela se torna uma autora de destaque e vai começar a ter investimentos tal qual um autor tradicional de grandes casas editoriais. Tem gente que tem esses investimentos. Do outro lado tem a publicação Flive, que ela é paga. Mas ela é paga a preço de custo. O autor paga só o preço de custo. E se você já viu um orçamento de publicação por editora, ou você já orçou publicar um livro independente de forma séria, e não com a capa do Canva e diagramação do Word, você vai perceber que realmente é preço de custo o valor que a Flive cobra. Esse selo, você entra como autor parceiro. Como você pagou para publicar, você tem que recuperar esse investimento. Então você ganha 70% de royalties, mas você é responsável por imprimir os livros. Você paga pela impressão dos livros para estoque. Tem impressão sob demanda, que você pode não pagar nada, e o livro, quando vende, é impresso e é enviado. Você ganha dinheiro em cima disso. Uma grande diferença também é que o autor Flive, por ter pago, o e-book é dele, não da editora. Ele publica, se ele contratar, né, a gente faça o e-book, a gente faz, senão ele publica o e-book e tal, e o e-book é dele, a gente não publica o e-book. No Voe, que é tradicional, a gente tem o físico e o e-book. Por quê? Porque muitos autores usam o e-book como fonte principal de renda. Até o livro físico engatar de verdade, o e-book é uma fonte principal de renda deles. E aí essa fonte principal de renda, para quem paga para publicação, é importante. Entendeu? Então por isso que a gente tem essa diferenciação. Ambos os casos, se chamarem a nossa atenção, vão ganhar destaque, vão ganhar oportunidade, vão ser convidados para ser exclusivos. Mas o Flive, a gente não investe dinheiro em marketing. A gente investe em estrutura, ou seja, coloca pessoas para ajudar ele, para falar com ele, para falar o que fazer, onde investir o dinheiro, investe por ele até de vez em quando, mas a gente não coloca dinheiro porque a nossa porcentagem, os 30%, depois de tirar todos os custos, sobra só uns 10%. Então é inviável a Flive investir em marketing em um autor parceiro. Mas o autor parceiro ganha muito mais dinheiro do que um autor tradicional por livro vendido. Então vale muito a pena. Eu seria um autor parceiro se eu não fosse dono da editora. Aí hoje eu sou... Na real, eu sou parceiro, eu paguei pra publicar. Tinha até esquecido. Ah, verdade, eu sou autor parceiro. Se vocês quiserem ver meu contrato, um dia eu mostro. Eu paguei pra publicar na minha própria editora. Tem comprovante de pagamento, inclusive, lá. Eu paguei da minha conta pra conta da Flive. Ó, explicaram já a dúvida do pessoal, mas enfim, é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal, tanto quem tá na live quanto quem tá em vídeo. E um beijo aí no seu coraçãozinho.